Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e principalmente esclarecimentos sobre esse tema complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da TV Com Brasil. O programa é exibido toda semana às terças-feiras, 21 horas, e você pode acessar pelos canais TV Sky no canal 28, Nossa TV no canal 20, Vivo e GVT canal 239, Claro e Embratel canal 3. Hoje, em nosso programa, nós recebemos o convidado, o médico psiquiatra Dr. José Carlos Arruda. Ele é especialista em psiquiatria com mais de 40 anos de experiência no tratamento de saúde mental, psiquiatra do Instituto Rocha Brasil, especialista no tratamento de dependentes de drogas pela Unifesp. Ele dirigiu e coordenou diversas instituições públicas na área de saúde mental, tais como a CAPS-AD, Programa de Braços Abertos, e o Hospital TID Setúbal. Contamos também com a presença da nossa comentarista, a Valéria Rocha Brasil, que é doutora em psicologia, sócia-diretora do Instituto Rocha Brasil, professora especialista no tratamento de dependentes de drogas, com trabalhos efetuados em clínicas especializadas nacionais e internacionais, assim como desenvolve programas de prevenção e tratamento para os colaboradores de empresas. Fiquem com a gente, o programa Dependência Química e Saúde Mental volta já já. O Dr. José Carlos Arruda é médico, especialista em psiquiatria, com mais de 40 anos de experiência no tratamento de saúde mental. Seja muito bem-vindo, Dr. José Carlos. Um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Vanessa. Obrigado também pelo convite. Vamos ver se vamos conseguir ajudar as pessoas esclarecendo verdadeiramente sobre esse tema geral da dependência química. Muito bem, Valéria também super bem-vinda, que bom tê-la como nossa comentarista aqui no programa Dependência Química e Saúde Mental. É um prazer para mim e agradeço a oportunidade de poder compartilhar com todos esses temas tão importantes na vida do cotidiano, né? E hoje a gente tem um assunto muito interessante, né, doutor José Carlos? Eu queria que o senhor introduzisse para nós o que é um relacionamento abusivo. Vamos falar primeiro, Vanessa, de uma forma geral, né? Para que não fique a coisa direcionada única e exclusivamente só na dependência, para onde nós vamos chegar, claro, né? O relacionamento abusivo é aquele relacionamento onde uma das pessoas, né, isso não estamos falando somente de relação conjugal, amizade, irmãos, pai, mãe, amigos, valendo para qualquer relacionamento entre duas pessoas, onde uma dessas pessoas praticamente subjuga o modus vivendi do outro ao seu próprio desejo, impondo, né, as suas vontades. E claro que isso tudo tem uma dinâmica para chegar nesse ponto por parte do abusador, para que ele consiga ter seu intento de colocar essa pessoa subjugada a si próprio. Isso seria uma forma geral de contextualizar, né? E quando vamos direcionar isso à dependência química, existe uma série de outros fatores. Isso aqui é a doutora Valéria também, doutora em dependência química, como é que o dependente faz para chegar até isso. Então, o nosso mote da fala hoje é objetivar isso, para que as pessoas percebam e também mais adiante, né, saber como é que eu faço para sair desse movimento de estar sendo subjugado a essa outra pessoa, estar sendo abusado por essa outra pessoa, né? O que eu devo fazer? E assim nós vamos discorrer sobre todo esse movimento individual. É claro que nós vamos mostrar também algumas coisas onde há conflitos e é que aquele que está sendo abusado tende a reagir e, às vezes, reage de uma forma como se defendendo
E na prática, no evento final, acaba gerando uma série de transtornos, de problemas, outros para si próprio, né? Eu sendo o abusado, eu vou também ter problemas que preciso também de cuidados e muitas das vezes não consigo enxergar. Não, o problema é ele. Mas na verdade eu estou sendo abusado e estou sofrendo questões no meu emocional, na minha saúde mental, por conta de estar sendo abusado e achar que aquele jeito que eu estou fazendo vai me defender e não vai. Eu achei muito interessante que o Dr. José Carlos falou, Valéria, o relacionamento abusivo, a gente ouve falar muito sobre relacionamentos entre homens e mulheres, né? Mas eu não sabia que, na verdade, ele existia na dependência química, que é o que ele está explicando agora pra gente, né? Só complementando o que o Zé Carlos falou, a palavra-chave no abuso é poder. Uhum. A relação de poder é uma relação muito forte, em que um é o empoderado e o outro se coloca no lugar de desempoderado. Sim. E aí existe toda uma manipulação, um controle, humilhação e tudo mais, que a gente pode discorrer um pouco mais as características de uma relação de poder, de abuso. Agora, essa questão da dependência química, ela agrava as relações e podem se desenvolver como relações tóxicas e de abuso. E claro que essas relações de abuso são relações entre seres humanos. Então Sim. pode ser um casal heterossexual, pode ser um casal homoafetivo, pode ser entre pais e filhos. Entre irmãos. Entre irmãos. Pode ser onde tem seres humanos, pode ter relação de abuso. Entendi. Doutor José Carlos, o senhor pega muitos casos graves assim, onde existe esse relacionamento abusivo dentro das famílias. Cita alguns exemplos aqui para a gente entender melhor como funciona. Vanessa, a gente pode citar N casos, né? Mas alguns que me veio à mente quando vínhamos para fazer esse trabalho junto com vocês aqui da TV, dos aberrantes, né? De situações de mãe que foi até ao que nós chamamos de biqueira, na busca da droga, para o filho, na expectativa de que teria o controle do uso dele se ela trouxesse a droga para dentro de casa. Isso é um relacionamento abusivo. Sim. Quer dizer, foi subjugado de uma tal forma que a pessoa sequer precisou se locomover aí. Conheço outro caso também que passou por nós ao longo da vida em tratamento e que teve uma terminação fatal, né? Era um casal de jovens, né? Ele por volta dos 30 anos, ela com 27 anos, eles com uma criança pequena de 2, 3 anos de idade, e ela fez o mesmo comportamento de buscar a droga, até que ela começou a despertar. E vinha todos os abusos dentro de casa, de humilhação, de subjugo, né? De imposição da vontade do outro, né? E ela resolveu tentar dar uma parada nisso. Até que num determinado momento, e ele também na manipulação para poder continuar aquele estado de coisa de abuso, né, deu uma freadinha assim, consegue fazer um contorno e tudo mais, ela relaxou, ele tentou começar a obrigar ela novamente, ela se negou aí e ele simplesmente veio a matá-la. Quer dizer, por conta do quê? Por conta de ter saído daquele núcleo de abuso em que ela tentou romper, não sabia como, né? E acabou sendo morta pelo próprio marido. Isso para a gente citar duas situações. Conheço um outro terceiro caso que a situação chegou ao grau extremo. Isso fazendo uma palestra, não sei quantos anos atrás, em Santo André, num grupo de narcóticos anônimos, que é de auxílio, a gente depois podendo dar uma pinceladinha, você tem que buscar ajuda. Sim. A mãe falou, prestou o seu depoimento no grupo, em que ela deu 2 tiros no filho, que era dependente químico, e, claro, ela sendo abusada, ou seja, ela tinha a renda e o dinheiro dela, primeiro era a droga dele. Né? Ele dormindo, ela deu 2 tiros neles e não matou. A gente faz a grande pergunta, por que ela não matou o filho? Porque não sabia atirar. Né? Simplesmente não sabia atirar. Quer dizer, eu estou lembrando assim, a gente vai lembrando tantas coisas, né, Valéria? Mas esses 3 foram muito aberrantes, sabe? É o extremo do abuso. Talvez seja assim uma super especialização em abuso, para chegar a um ponto de você provocar uma situação no outro dessa maneira, né? E isso, para romper isso, é que é a questão. Porque muitas das vezes o abusado,
né? Ele se submete por uma questão interna dele, porque eu gosto, porque eu amo, que é meu filho, que é isso, que é aquilo, e na verdade não consegue sair daquilo, não consegue enxergar e pedir ajuda. Inclusive culpado, né? Sim, muitas vezes. Sim. Até eu me lembro uma situação que me veio à mente aqui também, de a gente orientar num grupo de palestras e tudo mais, com familiares e amigos de dependente químico, em que eu usei uma frase e uma senhora se levantou lá revoltadíssima comigo. Falei assim, se ele está dentro de casa, levou o seu pertence, o que a gente faz quando alguém rouba alguma coisa? Eu faço um boletim de ocorrência e comunico à polícia. Né? Eu comentei isso no grupo, outras pessoas mesmo falaram assim, tem que avisar a polícia. Ela levantou, eu não vou fazer isso com meu filho. Doente aos extremos, mais até do que o filho, né? Porque é difícil a aceitação, né? Mas é porque é importante as pessoas saberem que é um processo. Não é que começa o relacionamento e a coisa já chega ao extremo. E esse processo muitas vezes é sutil. Sim. E não é contínuo, é descontínuo, ou seja, o abusador, ele se coloca muitas vezes no lugar de empoderado, mas não é do dia para a noite sempre. Então vamos imaginar, características de relação de abuso. A pessoa quer ter o controle sobre a outra, não é, Zé? Então, ele vai lá e tenta controlar todos os passos, seja do cônjuge, seja daquele relacionamento, tá? Então, o abusador, ele tenta ter o controle sobre o outro. Sim. Aí, na hora que o outro percebe, fala, mas você tá querendo me controlar? Não, não é bem assim, é porque veja, tal. Aí, retrai um pouco. Sim. Aí depois vai passando o tempo, aí vai lá e tenta controlar de novo. Uma outra característica, a questão da humilhação. Então o abusador, ele tenta humilhar o outro. E aí na hora que vem a humilhação e a outra pessoa vai, não, deixa passar a primeira, deixa passar a segunda, depois fala, não, mas pera um pouquinho, eu não quero mais isso, você tá me humilhando. Aí dá uma recuada, fala, desculpa, é que eu tô com muitos problemas no trabalho, ou usei drogas, e aí eu tava sob efeito de álcool, entendeu? Então é um processo maleável e sutil de crescimento numa relação de abuso. A quebra dos relacionamentos, porque o abusador, ele tenta controlar totalmente aquela pessoa, o abusado. Então, né, Zé, para ele ter maior controle, ele precisa fazer com que essa pessoa vá ceifando todos os seus relacionamentos. Então, vai quebrando relacionamento com família, vai quebrando com amigos. Para quê? Quanto mais sozinha essa pessoa está, mais fácil o abusador vai controlar essa pessoa. Entendi. Doutor José Carlos, quer colocar isso reforça muito essa palavra da Valéria, e a gente vai lembrando de causos e causos e causos, né? De um senhor, 44 anos à época, ele foi se tratar num local onde trabalhávamos, né? E a família, ele se dispôs a tratar. Por quê? Porque cerca de 45 dias adiante, haveria um aniversário com a família, né? Vamos citar o estado para não discriminar estado nenhum, né? E o que ele fez? Ele se propôs até a tratar, coisa que nunca pensou em tratar. Álcool, para dizer assim, mas o álcool, não, a droga não é pior do que o álcool. O álcool é pior do que a droga. Para mim é muito pior, sabe? E estatisticamente mata 25% mais pessoas no mundo inteiro do que as drogas. As drogas chegam a um determinado ponto, não conseguem mais. O álcool é mais sorrateiro. O que ele fez? Topou tratar. 28 dias internado, bonitinho, naquele, tudo, cumpriu tudo bonitinho, voltou, começou o tratamento de ambulatório. Quando chegou a data, isso sem beber. Quando chegou a data da viagem lá para o aniversário de 15 anos de uma afilhada dele, tudo, não vou aprontar nada, imagino, não estou mais bebendo, desde a internação já vão 45 dias. Sabe o que aconteceu? No meio da festa ele tomou outra, simplesmente despiu-se, agarrou a comadre no meio do salão. Ah, meu Deus. Sabe? Quer dizer, ou seja, ele criou, que a Valéria falou há pouco, né, todo o mise-en-scène de um período recuado. Não, tudo bem, eu vou tratar assim, vou tratar. Infelizmente, o que aconteceu foi um negócio trágico desse jeito, né? O senhor sabe que eu tenho um depoimento, eu trabalho com um grupo de mulheres, eu tenho um depoimento, aliás, eu tive 2 depoimentos e que me chocou demais, né? Porque mães abusadas sexualmente pelos próprios filhos, né? Usuários de droga. Então, né, a que ponto que chega? E essas mães não denunciaram os filhos. Então,
Doutor, eu gostaria que o senhor identificasse, né, quais são os indícios para que a pessoa saiba que ela realmente está vivendo uma relação abusiva, para que ela possa despertar para isso, né? Porque muitas vezes a pessoa não se dá conta que está vivendo essa relação abusiva. Como você falou, Valéria, a coisa é tão sutil que ela vai se deixando envolver. Então, eu acho importante que as pessoas saibam, né, até para um serviço de utilidade pública, como é que a gente pode identificar que a gente está dentro de um relacionamento abusivo, doutor José Carlos? Se houvesse assim uma bolinha mágica que pingasse assim, a pessoa olhasse e fizesse, né, Valéria, seria muito bom. Mas a sutileza é tão grande que eu diria assim, a primeira coisa que você vai projetar tem um comportamento, aquela convivência com aquela pessoa. Vamos sempre excluir, né, que é muito importante isso, Vanessa. Não vamos ficar fixado em marido e mulher, não é isso, tá? É relacionamento entre duas pessoas. Então, eu sempre tenho um X comportamento. De vez em quando eu dou uma saidinha para oferir algum ganho com a pessoa, né, com quem eu estou abusando. Poxa, ele vem bem e tal. De repente eu faço aquilo. Vou fazer. Num segundo momento, são 2 eventos. Um deles você fala, mas de novo? Mas você recua e acaba fazendo. Picadinho mesmo, pontinho por pontinho, a primeira coisa. São situações ou são eventos aos quais você não queria fazer, né? Aí vem a teoria da assertividade, né? Você tem que fazer o que você quer fazer e não fazer o que você não quer fazer perante o dependente químico. E é muito sutil. Ele não vai te pedir assim, mãe, tem que tirar o dinheiro do banco, vou comprar um carro. Não vai pedir isso. Ele vai pedir um novo celular, um headphone que o meu quebrou. Eu falei, mas quebrou de novo? Semana passada nós compramos um, você vai lá comprar outro. Isso é uma das sutilezas, falando de coisas materiais. Sim. E no relacionamento, é atender o que a pessoa pede. Nunca quer ir em lugar nenhum, vamos comprar isso, precisamos ir não sei aonde. Tem aniversários que não vou, não quero, não vou. Por quê? Porque quer estar na dependência. Aí ele cede. Uma vez ou outra ele vai. Aí você fala, poxa, então você refreia. Não, Valéria, acha que já está tudo dominado, ele realmente vai sair disso, ela vai sair disso, não vai mais acontecer, e de repente não acontece. Ele começa de novo a negar, aí você aperta de novo, ele passa um tempinho fazendo o que você quer. É só perceber que aquilo que você transmite a ele, seja materialmente, afetivamente, no relacionamento, né? Ou que é um amigo que joga bola e tudo, ele começa a não querer ir, não, ele está usando droga, está usando droga, não sei o quê, por isso que ele não está vindo mais jogar bola com a gente e tudo. Aí, de repente, eu tenho que transparecer isso, porque esses meus amigos são amigos de casa, né? E que vão dizer para minha mãe ou para meu pai que eu estou usando droga, por isso eu não estou mais acompanhando o esporte. Aí eu começo a ir no esporte. Ele voltou para o futebol lá com os amigos, né? Temporariamente, né? Então são esses pequenos detalhezinhos. Eu uso uma expressão quando a gente trabalha com familiares, diz assim, qual é a reta da sua vida? Né? Não tem reta curva. Não sai da reta da sua vida, que aí você percebe muito mais rápido que, ele está pedindo algo que não está dentro do meu contexto de vivência e de convivência. Seja ele meu amigo, meu irmão, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu filho, seja quem for, colega de trabalho e tudo mais. Né? Então, pequenos detalhinhos de mudança sua, eu, o abusado, que eu tenho que perceber. Fala, estou fazendo o que eu quero? Não era isso que eu queria fazer. É como se eu não me reconhecesse mais, né? Porque o processo vou perdendo identidade. É porque o abusador, ele usa manipulação, porque no fundo ele quer que você se mude e se molde às necessidades dele. Atingir o objetivo dele. Então, ele começa a te criticar. Nossa, mas você não gostei desse tipo de roupa, você deveria usar menos decote, não sei o quê. Estou dando um exemplo clássico, né? Entre mulheres e homens. Então, ele começa a te criticar, você não está bem assim, tal. Aí ele vai te mudando e te moldando aquilo que ele quer para ter o controle total sobre você. Então, essa manipulação, ele faz chantagem emocional muitas vezes para conseguir o que ele quer, aí você abre mão em prol dele. Aí, eu falo ele genericamente, tá? Sim, ser pode humano, ser ela também. Pode ser ela. Outra coisa importante que acontece, né, Zé, quando a pessoa, ela coloca a culpa toda no outro.
Então vamos imaginar esse caso que ele contou aqui. O cara se despiu, pegou a outra pessoa, a outra mulher lá, e ele ainda é capaz de, ao chegar em casa, culpar a esposa. A culpa foi sua. Você me provocou, eu estava em recuperação, aí eu tive que me levou no aniversário. Você me levou no Falou, aniversário. um golinho só você que me induziu não a houve nada beber, disso. no final eu perdi Sim. o controle por sua culpa, entendeu? Então a culpa E aí é a pessoa se sempre sente também um lixo, se né? sente Culpada. um lixo, insegura, porque daí tem o outro lado, porque existe uma relação de complementariedade, né, Zé? Isso. Essa complementariedade a gente não coloca como vítimas e vilões. A gente coloca como as duas pessoas têm questões patológicas que estão se retroalimentando. Ah, que interessante. Então, ao isso. mesmo tempo que o abusador quer controlar o abusado tem uma baixa autoestima E se deixa ser e controlado. se deixa ser controlado. É. E permite que o outro se empodere. Dá muito Entendi. poder para o outro, entendeu? Então, existe uma complementariedade. Diga, E doutor. um agravante, né, nessas situações, pode até chegar a um extremo, tipo assim, você é irmão, você é colega, amigo, cônjuge, tudo, corta relações. Aí, o outro é outra forma também de retroalimentar, né? Pô, mas eu sinto falta dela, puxa vida, você é muito minha amiga, minha prima, pô, sempre a gente andando junto, aí vai, liga pra prima, poxa, prima, desculpa, me perdoa, não vai mais acontecer, papapá. Como existe uma coisa de afeto, a prima cede. Se ela não estiver bem, não for cuidada também. O importante é a gente deixar claro para as pessoas que nada do que nós estamos falando aqui vai acontecer num passe de mágica, a pessoa vai fazer dentro de casa isso aqui, esfregar uma lâmpada, sair um gênio que resolveu tudo. Não, tem que cuidar e tratamento. Nós estamos falando de dependente, mas estamos falando dos codependentes, que pode ser família, enfim, amigos, tudo, colega de trabalho. Então, se ele consegue fazer isso, atrai de novo a prima, pode ter certeza que o tamanho vai ser maior ainda. Né? Porque ele não vai partir do zero, ele vai partir já dos ganhos com a dissimulação, manipulação, orgulho, sedução, tudo que ele já manejou, ele parte do que já conquistou. Em questão de dias, às vezes até de horas, né, Valéria? Um pouquinho só, tá bem, então vamos ali, não sei o que, tal, vai. Já vai embalando de novo aquele subjugo que fala. Eu uso muito a palavra subjugo, porque eu vejo assim, o abuso dentro da dependência química é um subjugando o outro, subjugando, trazendo para aquele mote daquela vida que eu tenho dentro da dependência, forçadamente trago o outro para cá e o outro às vezes pelo afeto, ou às vezes porque tem também a coisa ainda quando envolve a questão da sexualidade mais ainda, né? A endorfina vai girar para mim, aí eu cedo de novo. Né? Quer dizer, como se fosse um ganho que eu estivesse tendo, na verdade eu estou indo cada vez mais fundo. Queria falar só mais um casinho muito rápido. Por favor. Cidadão, 50 anos, publicitário, a mãe 74 anos de idade, ele filho único, né? Chegou ao extremo uso de álcool e cannabis. Chegou ao extremo da fissura do querer, claro, nenhuma empresa queria absorvê-lo, porque ele só aprontava mesmo, já tinha passado por empresas de nome, que não vamos citar aqui para não fazer o comercial. Ele chegou numa madrugada, e aí que foi parar na nossa mão para tratamento, internado, porque ele não tinha mais condição. Às 3 horas da manhã, uma mulher de 74 anos foi arrancada pelo cabelo da cama, jogada no chão para poder pegar a bolsa, para ele poder pegar dinheiro e usar droga. O que é isso? Lamentável. Isso já não é nem abusivo, né? Acho é o abuso do abuso. Então são situações incontroláveis. Para ela, filho único, viúva, 74 anos. Faz o que com um cara de 50? É porque a violência perpassa também pelo abuso, né? Já seja vai, já é o ela extremo, física, né? ou psicológica. Em geral, não começa pela física. Nunca. Em geral, Nunca. começa pela psicológica e, como eu te falei, sutil. Sim. E nenhum- Olha, gente, é incrível como passou tão rápido esse nosso bate-papo que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que você aí, que está ligado aqui no programa Dependência Química e Saúde Mental, prestasse muita atenção em tudo que foi falado aqui, porque abuso, violência, né, abuso nas relações é muito comum, principalmente na dependência química. Dr. José Carlos, para suas considerações finais, por favor. A mensagem ela é bem simples e curta e de pouco tempo. Busquem ajuda profissional adequada também, né?
Onde você tiver necessidade, que você não está lidando, não se acanhe. Né? Ninguém vai ser marcado, feito gado, que tem que marcar para saber que é dali, não é isso não. Sabe, nós poderíamos e podemos evitar muitas e muitas situações que a violência ela é o cume, é o ponto mais alto do abuso entre pessoas. Valéria. Obrigado, Bom, complementando o que o Zé Carlos falou, existe saída. Essa é a boa notícia. E a saída é através de uma rede social de apoio. Sozinho é muito difícil sair disso. Então, rede social de apoio, instituições de proteção, porque às vezes a pessoa se sente ameaçada efetivamente, então não sai do abuso com medo até de ser assassinado, por exemplo. Porque é uma constante ameaça, e às vezes a ameaça é sutil também. Uhum. A pessoa se sente ameaçada, mas a pessoa nunca disse assim, eu vou te matar. Não, sim. Mas o outro se sente ameaçado. Então precisa ter instituições de proteção àquela pessoa, precisa ter também uma estrutura financeira, porque às vezes a pessoa fica presa por falta de dinheiro mesmo, não tem como sair daquela situação, porque existe uma dependência não só emocional, financeira, mas econômica. Sim. E também existe um emocional que precisa ser tratado, que é o emocional que está em frangalhos. A pessoa está sentindo uma porcaria, acha que não tem vida fora dessa relação, está muito insegura, enfim. Então ela precisa se fortalecer para sair disso. Muito bem, gente. Olha, nós chegamos ao final de mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Quero agradecer aqui a presença do Dr. José Carlos. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, e também da nossa querida Valéria aí com seus comentários, sempre nos ajudando a elucidar e entender melhor sobre esse assunto. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada.